Ele é graduado em Filosofia e mestre em Sociologia Política pela PUC de São Paulo. Militou nas comunidades eclesiais de base e nos movimentos populares urbanos na zona leste da capital. Em 3 mandatos como deputado estadual, teve leis importantes aprovadas, também foi líder da bancada do PT, coordenou as frentes parlamentares pela reforma agrária, pela segurança alimentar e nutricional, pró-economia solidária, em defesa do metrô público e estatal, em defesa dos quilombolas e comunidades tradicionais, em defesa da educação técnica e tecnológica, pela habitação e reforma urbana, onde mantém forte interação com as demandas populares. A Arena Livre tem o prazer em receber Simão Pedro, deputado licenciado do PT e secretário de Serviços da Prefeitura de São Paulo. Vamos falar sobre o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos na maior cidade do país, desafios e oportunidades. Conosco nesta arena, o deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Muito bem-vindo à Arena mais uma vez, deputado, muito bem-vindo. Deputado e secretário Simão Pedro, o Brasil, que já é o campeão de reciclagem, na reciclagem de latas de alumínio, de garrafas PET, papelão, mas o setor ainda é visto de maneira marginal, ou seja, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos na cidade de São Paulo vem integrar os catadores. Eles são, de fato, figuras essenciais nesta política. Muito bem-vindo, secretário. Obrigado, Machado. Prazer estar aqui de volta no seu programa, no programa Arena Livre. Quero também cumprimentar o deputado Bolsoni. Estava com saudade, viu, Bolsoni, dos nossos debates aí nas comissões. E cumprimentar todos os telespectadores da TV Assembleia. Machado, a nossa preocupação principal é com os catadores, né? Todo o programa que nós estamos desenvolvendo, todas as ações têm como pano de fundo a inclusão dos catadores no sistema público de coleta seletiva, de reciclagem, né? Eu costumo dizer que tem um número que às vezes nos envergonha um pouco, como morador de São Paulo, que nós reciclamos apenas 1,8% de tudo que nós coletamos em São Paulo, né? Na montanha de lixo, menos de 2%. Menos de 2%. Mas esses menos de 2%, graças aos catadores, graças às suas cooperativas, à sua organização, né? Foram eles que nos ensinaram a importância de fazer a reciclagem, que o lixo não é lixo, o lixo é um resíduo que pode ter uma vida útil, completando todo o ciclo, voltando para a produção, voltando para a indústria, né? Então, eu quero fazer aqui de público uma homenagem a esses catadores, às suas organizações, e de fato, durante muito tempo se olhava para eles, né, com um certo preconceito, sempre colocamos eles à margem. Hoje, eles têm organizações de nível mundial, América Latina. Aqui no Brasil, o Movimento Nacional dos Catadores dialoga com o presidente da República, com os deputados, com as câmaras de vereadores, né? Todo ano, desde o primeiro ano do governo do presidente Lula, e eu tenho certeza que os próximos também o farão, vem tomar um café de manhã no Natal com os catadores ou participar das suas exposições, né? Então, é um segmento, eles são atores importantíssimos nesse processo que a gente vive hoje da necessidade de ampliar a coleta seletiva, ampliar a reciclagem, e foram protagonistas na conquista dessa nova lei, que é a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que coloca como primeira opção a reciclagem, né, dos diversos tipos de resíduos. Então, são fundamentais e nós dialogamos muito com eles. Até contar uma rápida historinha aqui, quando eu assumi como secretário, marquei uma reunião com os catadores para a gente conversar um pouco, ouvi-los, né? E na minha sala começaram a fotografar intensamente, tirar foto, eu até brinquei. Mas eles falaram: Simão, isso aqui é histórico para nós, essa reunião. Esse diálogo. Para mim era uma coisa simples, recebia muita gente aqui no gabinete, recebê-los era importante e uma coisa normal. Mas eles disseram, é a primeira vez que nós entramos na sala do secretário. Sim. Primeira vez. Nós sempre ficamos fazendo protesto aqui embaixo, né? Mas isso me emocionou um pouco também, mas era um pouco a realidade. Hoje eles estão cumprindo um papel assim importante na definição da nossa política.
Deputado Orlando Bolsoni, muito bem-vindo mais uma vez, deputado da cidade de São José do Rio Preto, um planejador de 30 anos na cidade, mas que também tem problemas com os resíduos sólidos, com o lixo, né? O que falar do Rio Preto e o lixo, né, deputado? Tem lugares que dá para caminhar em cima do lixo no Rio Preto. Primeiro, uma honra, bem lembrou, querido deputado Simão Pedro, estimado e respeitado nessa casa, hoje é secretário de Serviços de São Paulo. Eu conversávamos de início, Jorge, a questão do desafio. Primeiro, um desafio a questão do tema. Então, ainda existe muito preconceito com relação ao tema. Os resíduos, na realidade, eles são bens, né, que podem se transformar em recursos, tanto, bem lembrou o secretário Simão Pedro, tanto para a comunidade que trabalha diretamente, em especial o pessoal que são os nossos recicladores, né, que eles são o pessoal então chamado anteriormente de catadores, né? Hoje tem orgulho... Um status diferenciado, né? Tem orgulho da sua atividade, mas quanto também a questão do tema de romper, porque romper esse modelo que existe em praticamente todas as cidades do país hoje, onde o secretário lembrou bem, tratou o lixo como lixo, né? E, na realidade, o lixo é um bem passível e possível de recuperação. A dimensão em São Paulo. Em São Paulo, eu diria que o desafio é maior ainda que as outras cidades. Se tem relato, então, de como vem sendo muito bem enfrentado. Então, embora seja 1%, mas se fez um plano para atender a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas os resultados e as metas para o futuro, o que se imagina, como vai se organizar esse processo. Muito bem, Bolsoni. Olha, Machado, deputado, a secretaria a prefeitura tinha um plano feito pelo secretário que me antecedeu, mas ele era apenas um diagnóstico, né, uma descrição da situação atual, sem qualquer projeto, plano de ação, de metas, de traçar um caminho, né, para adequar... Na realidade é um termo, né? É um termo inicial. Se chamava de plano municipal e o que nós fizemos durante o ano passado foi refazer esse plano, né, com participação social. Nós aproveitamos que o Ministério do Meio Ambiente convocou uma conferência nacional de resíduos sólidos, de meio ambiente, mas para discutir a aplicação da lei nos municípios. E convocamos aqui, o prefeito decretou a convocação de uma conferência. Nós fizemos no final de agosto, início de setembro, no Anhembi, 800 delegados escolhidos em plenárias em subprefeituras, em plenárias temáticas, na academia, na universidade, em plenárias do setor produtivo também. Me lembro de um debate no Sinduscom, o setor que gera, né, muito entulho, né, resíduo o impacto da construção, né? São Paulo é a cidade que mais se constrói, também gera muito resíduo. 25% parece de tudo que entra no canteiro de obras sai em caçambas de entulho. Pois é, é uma produção gigantesca. Aliás, os problemas hoje que a gente tem em São Paulo, os pontos viciados, muito é entulho, muito é resíduo volumoso, né? Sim. Mas então, fizemos essa conferência, ela nos deu as diretrizes para construir um plano. Nós tivemos uma bela assessoria técnica. O presidente da Anlurb, eu trouxe um técnico do Ministério do Meio Ambiente, que é o Silvano Silvério, um especialista, né, no tema, um bom gestor. E nós, então, em abril, entregamos para a cidade de São Paulo um plano municipal de gestão de resíduos que inclui ações para o tratamento, a destinação correta de todos os tipos de resíduos existentes em São Paulo, né? Resíduos industriais, do transporte, do saneamento, residenciais, da construção civil, agro-silvopastoris, todos os tipos de resíduos. Nós traçamos ações
para que eles recebam o tratamento correto. Balizadas pela política nacional, ou seja, com Sempre responsabilidade compartilhada, sempre, com logística reversa. Sempre de acordo com o plano nacional. Como a nossa preocupação era aplicar em São Paulo a lei nacional e o plano nacional. Então, temos um capítulo sobre a logística reversa, ou seja, como é que o setor privado cumpre com o seu papel diante da lei, de recolher aquilo que ele gera, né, o que ele coloca para a sociedade no consumo. Também um capítulo sobre a questão climática, porque é sabido, provavelmente vamos conversar aqui, que 15% da emissão de gases vem da produção de resíduos sólidos, né, dos aterros, né, dos lixões e tudo mais. Então, o nosso plano ele é bem completo, deputado. Agora, é evidente que nós traçamos metas. O que nós estamos olhando? Esse plano nosso é para 20 anos. Então, ele começa agora, em 2014, com a ampliação da coleta com a reciclagem dos resíduos secos de 1,8% para 10%. Né? Para atingir que ano? 2016. 2016. A gente atinge 10% de tudo que nós coletamos. Multiplica quase por 10. Quintuplicamos. Quintuplicamos, né? Porque hoje é quase 2, né? Quase 2. Nós vamos, em números exatos, de 250 toneladas que hoje nós reciclamos, passaremos para 1.250, né? Aliás, a gente tem as imagens, eu gostaria até de mostrar, e a apreciação do deputado Orlando Bolsoni também, sobre essa usina e a capacidade de processamento da central. São 200 toneladas dia, 80 mil toneladas ano. É um volume considerável em se tratando de um material que iria para os aterros, secretário Simão Pedro. É isso. Então, por exemplo, essa é uma das nossas estratégias, né? Como ampliar a coleta seletiva para toda a cidade. São Paulo tem 96 distritos, tem uns 21 que não têm coleta seletiva, os mais distantes, os mais populosos, né? Estamos mostrando aqui imagens desta central, né? Ela funciona com os braços, é claro, tem pessoas trabalhando, mas ela é automatizada, né? O circuito das esteiras. Né? Essa foi a primeira que nós inauguramos de 4 que iremos implementar. São grandes, são monumentais para uma cidade tão grande como São Paulo, mas que não tinha esse tipo de coleta, né? Aí o pessoal trabalhando na linha de desmontagem, pode falar assim, separando as aparas, aí o que é vidro, o que é metal, já enfardando, né? Ou seja, papel, plástico. Agregando valor, secretário Simão Pedro. Era bom lembrar, assim, nós temos 22 centrais de reciclagem de São Paulo com convênios com cooperativas. No total, nessas 22, mais uns 50 pontos que nós temos que recebem. Eu até lembro nessa última que nós mostramos aí, que dá uma outra cara ao antigo. A gente vê até, inclusive, a chaminé, o incinerador que era o vilão, né, da Ponte Pequena. Também há um que virou transbordo, né, na Vila Mariana. Ou seja, o vilão está se tornando a solução para a questão do lixo em São Paulo. Esse maquinário nós importamos da Alemanha, né, da Stadler. Ele também tem tecnologias francesas acopladas ali, mas ele tria numa velocidade muito grande. Como você mostrou, tem capacidade para 250 toneladas por dia, né, que é o total que nós reciclamos hoje. Então, só essa vai reciclar o total que nós reciclamos hoje com todo o sistema que nós temos com várias cooperativas, vários pontos. Agora, neste mês ainda, nós inauguramos esse no Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Essa da Ponte Pequena. Emblemática. Esse mês ainda inauguramos a segunda, que vai ser aqui em Santo Amaro, né? E depois, 2015, 2016, inauguramos outras 2, né? Com tecnologia importada, porque hoje as melhores tecnologias estão na Europa. Fizemos questão de buscar o que há de melhor, né, na ponta hoje para a reciclagem. Essa é a primeira da América Latina no gênero. Ela tem um potencial gigantesco e vai ser fundamental para a gente alavancar a reciclagem aqui em São Paulo. Vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco explicar melhor como é que esse lixo reciclável chega até as centrais de triagem e o que é feito depois da separação. Voltamos em instantes no Arena Livre.
Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o Simão Pedro, que é deputado licenciado, secretário de Serviços da Prefeitura Municipal de São Paulo, e estamos tratando da política nacional de resíduos sólidos na maior cidade do país, que é a capital paulista. Queria que o senhor... em nossa companhia, a partir de agora, o deputado Isaac Reis, do PT. Muito bem-vindo, deputado. Deputado que pegou a parte final da exposição sobre a central de reciclagem de Aparas e o pessoal trabalhando. Mas é importante falar que o maior desafio era a questão do aterro, os aterros, os lixões. Segundo preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, não se pode mais ter lixão a céu aberto. Mas o Brasil parece estar muito longe, né? São Paulo já chegou, já atingiu essa meta, secretário Simão Pedro? Não, São Paulo não tem mais lixão já há muito tempo. Nós temos um aterro municipal lá na divisa com Mauá, né? Na Zona Leste, e o outro que deveria ser instalado na Zona Norte. Até hoje nós não conseguimos o licenciamento, então nós estamos levando para o município vizinho. Mas aqui a nossa luta vai ser diminuir o volume de resíduos para os aterros e levar para os aterros somente aquilo que é rejeito, aquilo que não tem condições de reciclar, né? E diminuir para prolongar o que a gente já tem, né? Porque no volume atual, depositando nos aterros 10, 11 mil toneladas por dia, são mais de 10 mil toneladas de lixo. Só dos resíduos domiciliares. Se contar os resíduos da varrição, limpeza de piscinão, e aí chegamos a quase 20 mil toneladas por dia na capital, né? E nós temos outros aterros de entulho, mas nesse volume dos resíduos domiciliares, se a gente não mudar o rumo, implementar outras tecnologias, outro caminho, nós não vamos suportar mais isso. Então, o nosso plano, Machado e deputados, cumprimentando aqui o deputado Isaac Reis, no período de 20 anos, nós depositarmos nos aterros somente 20% daquilo que nós coletamos, ou seja, só aquilo que é rejeito mesmo, não tem possibilidade de ser reciclado. E vamos reciclar também os orgânicos, né? Sim. Deputado Isaac Reis, sua primeira intervenção, sua primeira pergunta ao secretário, lembrando inclusive que os aterros aqui da capital, o Bandeirantes, que faz divisa com Caieiras, e o São João, hoje produzem o biogás e geram energia elétrica. Não são mais aterros, são usinas de energia, não é? Bem-vindo, deputado Isaac. Eu que agradeço, Jorge Machado, estar participando do programa, parabenizar o meu companheiro de bancada, Bolsonaro, grande parlamentar. Bolsonaro. Bolsonaro Isola. Bolsonaro, grande companheiro. E o nosso irmão, camarada deputado, e hoje com uma nova missão como secretário e desempenhando muito afinco, com muita competência que é peculiar a ele. E sabendo que isso é um problema, já entrando propriamente dito, Jorge, para que nós possamos analisar o atual momento, nós temos que ter entendimento que nem só na questão que a gente está discutindo aqui, o lixo, todas as questões do Brasil, graças a Deus nós estamos pagando um preço do crescimento que teve o Brasil de uns anos para cá. Sim. Eu posso dar um exemplo da minha cidade, Simão, que em Carapicuíba era produzido 200 toneladas de lixo por dia, hoje está em 350. Significa o quê? Que o cidadão hoje tem condições, ele está consumindo mais, comendo e comprando mais, então aumentou. O grande desafio de quem está ocupando um espaço público hoje é criar os mecanismos para dar resposta, né? Nós estamos falando que é específico desse tema, mas a mesma coisa, por exemplo, eu cheguei atrasado aqui por quê? Por causa do trânsito. Está caótico, está ruim, mas graças a Deus hoje o povo tem carro. Então, esse crescimento, e volto a repetir, o desafio é quem está no poder criar os mecanismos para dar resposta. E o Simão está fazendo essa parte. Aqui só, então, eu tive a oportunidade de visitar 3 cooperativas, aqui lá no Butantã, uma lá no Itaim e no Jaguaré. E vi o trabalho que está sendo feito, eu acho que esse é o caminho. Que dá resposta nem só a esse problema, como também é uma fonte geradora de recursos. O catador como protagonista. Exatamente. Também, né? Mas nós temos que criar a função do poder público, é o que o Simão está fazendo, é criar as condições para que possa fazer essa reciclagem que muitos países da Europa já faz. É ter uma nova mentalidade. Já não existe mais, acabou aquele negócio do terreno, o aterro sanitário. Hoje nós temos que estar falando na reciclagem, né? Na reciclagem, na usina, né, de compostagem.
Eu tenho um documento nessa casa solicitando uma usina de compostagem do sólido. Porque o grande problema de qualquer prefeito de São Paulo é onde colocar esse lixo histórico, que não tem. E mais uma vez eu tenho que chamar a atenção que as pessoas podem perceber. Graças a Deus o cidadão hoje pode construir, ele pode reformar. Aumentou muito essa demanda do lixo sólido. Do entulho. E aí também entra uma questão que eu sou obrigado a falar, é por falta de informação, por falta de cultura. Porque a função de quem está no poder é coletar o lixo doméstico, né? Agora, o cidadão, ele faz a reforma na casa dele, gasta 15 mil e não paga 200 para pôr uma caçamba. Aí ele faz aquela questão, ele pega o carrinheiro, dá 10 reais e pede o cara pegar o entulho, mas não deixa na porta dele não, joga na porta do vizinho. Aí cria um problema para a municipalidade. Exatamente, todo daí mundo. sem saber, é o prefeito que é entulho culpado, fora de é quem lugar. está no poder que é culpado. Não é falta de uma informação, né? Essa questão, não é o prefeito que manda jogar o sofá, né? Essas coisas no terreno baldio, na calçada. É mais um esclarecimento que a gente tem que estar fazendo e, logicamente, estar atento, nós temos que fazer do lixo um rendimento, essa é a realidade. Sabe? Agregação de valor. Agregação o secretário de valor, pode falar é sobre termo. isso. Sobre agregação de valores é uma nova mentalidade e a gente sabe que você não muda uma cultura de uma hora para outra, né, Bolsonaro? Você cria traumas em alguns, né? Mas o caminho é esse, eu acho que nós temos pessoas capacitadas que estão atentas a essa situação. Com a palavra, secretário. Olha, eu visitei Lima, no Peru, recentemente, para conhecer o sistema de limpeza deles, fiquei impressionado, né? Até o embaixador brasileiro no Peru estava me dizendo que há 15 anos atrás, Lima era assim, deplorável, né, em relação aos resíduos, né? E hoje é uma cidade bonita, limpa, toda jardinada, né? O povo educado não joga papel no chão? Então, mas há 15 anos não era. Então teve decisões ali que a sociedade, o governo foi tomando, né? E eles foram tomando decisões. Então aqui a gente tem que caminhar para isso. Então, estou falando que para dar certo tudo que nós queremos fazer, pressupõe-se, evidentemente, como o nosso deputado aqui levantou, um amplo trabalho de educação ambiental, de conscientização, né? Para que, primeiro, eu tenha que ter uma responsabilidade com a minha cidade, com o meu meio ambiente, não descartar de qualquer jeito, né? Nós incentivamos um movimento em São Paulo chamado Eu Jogo Limpo com São Paulo, né? Com inserções na televisão, com personagens. Agora lançamos o primeiro plano de educação ambiental em resíduos, acoplado ao nosso plano, envolvendo escolas, envolvendo uma série de situações, porque senão a gente acha que de fato não dá certo mesmo, né? Agora, a gente tem que fazer a nossa parte e criar uma estrutura adequada, por exemplo, ofertar o serviço de coleta seletiva, né? Então isso é fundamental, ganhar a população para que ela colabore, para que ela deposite, separe em casa, né? E depois só entregue o resíduo para reciclagem no horário certo, para o caminhão certo, né? Então, esse trabalho ele é fundamental, ter a colaboração da população. A lei ela é muito clara também, né? Ela fala que é, como você disse, Machado, no começo, responsabilidade compartilhada. É o cidadão que tem a sua parcela, o poder público que tem que fazer a sua parte estruturando o serviço, né? E o setor privado, né, que hoje ganha muito dinheiro, ganha com o crescimento da economia, ganha com o crescimento do consumo, né, mas ele tem que ter a consciência que ele precisa ofertar produtos com embalagens que possam ser recicláveis, ou o próprio produto, né? E ele também tem que cumprir a sua parte ajudando os municípios a fazer a coleta seletiva e ajudando a patrocinar a reciclagem, porque senão o sistema não fecha, né? Senão fica caro. Aqui, por exemplo, São Paulo, o sistema que nós estamos criando com essas grandes centrais e com a ampliação da coleta seletiva, com apoio às atuais cooperativas, nós estamos dizendo para o setor privado, para o pessoal da embalagem, né? Sim. Aliás, nós vamos fazer uma primeira central de reciclagem de testes, de retalhos, aqui na Brás, região do Brás, no Bom Retiro, né? Com o setor têxtil, né? Eles vão patrocinar a coleta e vão patrocinar o galpão. A gente entra com a cooperativa e a gente entra com o terreno, né? Prefeitura. Não tem nenhuma razão de ser jogar tecido inservível fora e importar para fazer banco de carro depois. Pois é. Ou seja, a gente compra como insumo e joga fora e paga para jogar fora. Isso é uma contradição que nós temos aqui, né? Agora, então nós estamos dizendo para o setor privado, olha, você pode, para cumprir com a lei, com a sua obrigação,
inclusive investir, colocar recurso no fundo que nós criamos, e você vai receber um certificado e vai poder mostrar para o Ministério do Meio Ambiente que esse setor está quite com a sua obrigação, né? Então a nossa estrutura hoje, ela dá conta, inclusive, de atender as demandas do setor privado na logística reversa, né? São as empresas jogando limpo com São Paulo. Pois é, e que esse é um nó, né? Se não tivermos Eles fazem isso na Europa, fazem isso, mas aqui tem uma certa resistência, né? Não querem entrar porque diz que a tributação é cara, etc. Tudo bem, temos que discutir isso, mas que a lei é clara e eles têm que cumprir a lei, e nós temos uma estrutura para absorver se eles quiserem participar conosco, vão estar quites com as suas obrigações. Deputado Orlando Bossoni. Primeiro, aproveitando e saudando o meu querido amigo deputado Isaac Reis, seguindo essa mesma linha. Ele lembrou bem a questão social, que é extremamente importante, a Prefeitura vem consolidando, mas há que um equilíbrio também a questão da gestão. Qual que é o modelo de gestão? O modelo de gestão concebido, a Prefeitura ela fez uma licitação através de gestão, de contrato de gestão onerosa, e como conciliar o lado social com o interesse privado e, em especial, o modelo de gestão. Uhum. Olha, Bossoni, isso é muito importante, né? A coleta em São Paulo, né, esses 11 mil toneladas dia que nós coletamos, é feita por 2 concessionárias que ganharam a concorrência em 2004, 20 anos. 20 anos. Então, um contrato que vai de 2004 a 2024, nós estamos no 10º ano, né? E além da obrigação de fazer a coleta e fazer a coleta seletiva, e a Prefeitura paga, né, uma tarifa por esse serviço, pelo custo, e eles têm uma taxa de retorno também, mas eles têm obrigações também, as concessionárias, de fazer investimento. Essa central que você viu agora, que o programa colocou as fotografias, é investimento das concessionárias, né? O que eu fiz? Elas tinham, nesse período de 2013 a 2016, obrigação de construir mais 17 pequenos galpões em terrenos que nós ofertávamos, né? Mas nós achamos melhor, para cumprir a meta que nós assumimos com a Prefeitura de passar de 1,8 para 10, nós optamos em trocar esses 17 pequenos galpões por 4 grandes centrais mecanizadas, né? E aí sim... Aí ganha na logística também. Ganha na escala também. Pela quantidade. Aí você sai daquele patamar pequeno e a gente atinge um patamar grande. Ou seja, dos resíduos secos, que são cerca de 30% de tudo que nós coletamos, nós vamos chegar a 40% de reciclagem na cidade de São Paulo, com esses 10% do total, né? Sim. Então a gente vai dar um grande passo, né? Depois vamos continuar. O resíduo orgânico também é pesado, e eu queria que você falasse um pouco, secretário, sobre grandes produtores de resíduos. Qual é o tratamento? Eu vejo aqui, vou mostrar ao nosso telespectador, eu jogo limpo com São Paulo, ou seja, parece que é uma campanha também dedicada às crianças. O modelo, o visual já é para conquistar essa nova geração que está aí? A papeleirazinha, essa verde, simpática, né? Ela é a que sofre mais agressões. O que nós temos de depredação, né? São 150 mil que as empresas que fazem a varrição instalaram, era assim no contrato, mas cerca de 30% é depredado. Elas são frágeis, né? Então a gente criou esse personagem para que ele dialogue, né, com as pessoas, porque o cara, quando for agredir, ele lembra. Né? O caminhão de coleta, o relógio que mostra a hora certa para se colocar o lixo na calçada, na rua. A questão da reciclagem, a questão da varrição, não existe lixo pequeno, existe lixo, ou seja, que é carreado aí para as bocas de lobo, que provocam enchentes, não é? E depois esses personagens eles podem também ser ampliados, né? Eles vão dialogar com os adultos, podem dialogar com as crianças, vamos colocar nos cadernos escolares, né? Para que o pessoal... Ou seja, essa campanha, que eu não chamo de campanha, um movimento, né? Porque vai ser permanente. Por exemplo, nós começamos falando do horário de colocar o resíduo para o caminhão coletar, não jogar na rua, mas agora vamos fazer um diálogo sobre reciclagem, né? Então, cada momento a gente pode trocar o tema. Então, é um movimento porque pressupõe, ele é de conscientização, de educação, e pressupõe a participação do cidadão. A gente chama o cidadão
numa atitude pessoal, né? Eu jogo limpo, aproveitando essa coisa da Copa também, para ele ter uma atitude em relação a isso, à sua cidade, né? Eu perguntei do orgânico, da questão do lixo orgânico, que é um volume monumental na cidade de São Paulo. Você joga muita comida fora. O orgânico é fundamental. De tudo que nós coletamos, 51%, que é o percentual no Brasil, né? E é o mesmo aqui em São Paulo, certamente deve ser Carapicuíba, assim lá em Carapicuíba, São José do Rio Preto. Nas nossas cidades a proporção é essa, 51%. Esse é o nosso grande problema, porque hoje tudo vai para o aterro, e lá no aterro isso gera o chorume, dá o volume, né? E são resíduos que poderiam ser reciclados, ter um outro aproveitamento. Nós vamos fazer duas ações aqui em São Paulo, né? Primeiro, a reciclagem dos produtos da feira. Né? São Paulo a gente estava aqui conversando, 900 feiras? Eu sou paranaense e fui bem recebido aqui na cidade, hoje me considero um paulistano, mas São Paulo, cada vez que você anda, você se surpreende mais pelo tamanho e pela dimensão. São 890 feiras por semana, cada uma produzindo, em média, 1 tonelada de resíduos. E aquele resíduo puro, né? Que é o resto de verdura, de legumes, né? De frutas, que hoje, infelizmente, nós vamos lá, dá um trabalho para limpar, né? Mas nós recolhemos, lavamos a rua e levamos para os aterros, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reciclar esse resíduo. Nós vamos produzir um adubo orgânico que ele tem mercado na cidade, tem mercado na Grande São Paulo, Isaac. Né? Nós fizemos uma pesquisa, 50 quilômetros da cidade, no entorno, dá para absorver o orgânico produzido, o adubo chama composto, né? Composto, produzido por umas 8 centrais que nós vamos criar. Né? Já comecei essa experiência com uma feira lá em São Mateus, e nós vamos também agora, já essa semana, era para ser na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, mas nós vamos também lançar um programa de apoio a um movimento que também já existe, embrionário, pequeno, de reciclagem doméstica do resíduo orgânico, né? Então nós vamos entregar 2.000 composteiras, as famílias selecionadas vão ter uma assistência técnica por 6 meses, e vamos criar uma rede aí de comunicação, né? E aproveitando experiências, por exemplo, aqui o Shopping Eldorado, que já faz compostagem, já tem o telhado verde, já tem muita gente que faz em casa, né? Então o nosso programa vai ser um incentivo a esse movimento, né? de reciclagem do composto, do resíduo orgânico. Se a pessoa aprender a fazer a separação do resíduo orgânico em casa, ela pega fácil a reciclagem dos secos, e aí nós vamos embora, né? Nós vamos chamar a vovó que ela separa o pó de café, a casca de ovo ela põe na planta, não se jogava nada fora tempos atrás. Hoje a gente, infelizmente, a maioria mistura, porque não tem. Depois a gente quer também fazer coleta, vamos começar em 11 distritos até o final dessa gestão, a coleta seletiva de orgânicos em alguns bairros também, para levar para o centro de compostagem, que não é aqueles centros de compostagem que nós já banimos, que misturava todos os resíduos, né? Primeiro misturava, ele depois não separava. Tinha valor para a produção agrícola, né? Mas hoje a gente vai aproveitar esse produto da feira, da poda, né? E isso dá um resíduo de primeira qualidade, tem valor de mercado, os agricultores procuram, né? E para a agricultura orgânica que está crescendo vai ser fundamental. Então, essas ações nós vamos começar a implantar e esperamos que num futuro breve a gente só leve de fato para o aterro aquilo que for rejeito, que não seja possível reciclar, para que a gente tenha uma cidade, do ponto de vista ambiental, muito comprometida, né, com isso. Deputado Isaac Reis. Jorge, o bom que a gente pode constatar dessa discussão, que esse problema que aflige a todos, existem soluções. Tem. Basta que as pessoas de bem se unam, pensam coletivamente, que podemos dar resposta. E aí, nesse sentido, eu vou falar com o secretário Simão, secretário da cidade de São Paulo, né, e da capital, o que a prefeitura ele tem feito, essas parcerias, né? Eu acho que para nós darmos resposta a essas questões, tem que ter a participação popular. Não é somente o cidadão, o público que está ocupando um cargo público que tem que dar resposta. A sociedade tem que se envolver. Então, em São Paulo, tem feito parceria, principalmente a conscientização tem que partir das escolas. Sim, os professores falaram com a juventude, com o garoto, com a juventude, a sociedade civil organizada. Eu acho que a igreja tem um papel fundamental.
Eu acho que a sociedade, amigo de bairros, enfim, sindicatos, toda a sociedade, ter isso como meta, ter isso como missão, falar, vamos levar a conscientização que o lixo pode ser o luxo, entendeu? E a gente fazer essa transformação. Você falou das feiras, nós estamos tentando, é evidente que em Carapicuíba é um volume muito menor do que esses 890 feiras que vocês têm, mas nós estamos tentando a conscientização com os feirantes, porque também não pode ser da maneira como é que se perpetuaram a fazer. O camarada daquele resto, ele joga tudo na calçada. Então tem um recipiente para ele depositar aquilo ali. Sim. Por isso que ninguém gosta de feira perto de casa, né? Exatamente. Você vai falar que é uma feira, não. É a mesma coisa, pô, vamos pôr um cemitério, um cadeião que ninguém quer perto da cadeira. Por causa desse transtorno. Agora, se conscientizar o feirante, falar, você vai ter esse recipiente aqui para você poder depositar, você não tem que jogar na calçada. Fica muito mais fácil para a coleta no município, né? Para a limpeza então, da rua. Né? São detalhes, são coisas que a gente tem que ter a ousadia de tentar, de inovar, né? Ter o direito, pelo menos, né, Bolsonaro, de tentar mudar essa realidade muito ruim para todos. Nós estamos jogando muito dinheiro no lixo, essa que é a realidade. Se não me falha memória, há tempos atrás, os dados eram 40% do alimento o Brasil joga fora. Desperdício. Essa conscientização também tinha que partir da escola. Ensinar como melhor aproveitar o alimento, né? Inclusive em regiões que nós temos aí, que a desnutrição é enorme. Em muitas regiões temos os nossos Haitis por aí. Então poderia. Tem muitas escolas que têm terreno para fazer feira. A gente está começando uma experiência aqui chamada Escola Sustentável, né? Que é um programa do governo federal que apoia escolas com recursos para elas fazerem as hortas e produzir os alimentos para consumo, para merenda. Agora, o que nós vamos fazer é também trabalhar com essas escolas para elas fazerem a reciclagem do que sobrar, né? Para voltar lá para a horta. Sim. Né? Leiras, a compostagem. Então, Simone, é nesse sentido que eu faço essa pergunta, que a parceria, o incentivo que o Poder Público de São Paulo tem dado para as entidades, né? E mais do que isso, inclusive com as cooperativas que eu visitei, por exemplo, existe a possibilidade, tem muitas regiões de São Paulo que gostaria de fazer, só que ele não tem a estrutura. Será que a prefeitura tem essa parceria? Em determinado momento, às vezes, até fazer um comodato, liberar um espaço para que ele possa fazer a tua pergunta, deputado, é importante, complementando uma pergunta que o deputado Bolsonaro tinha me feito sobre a gestão, né? Qual era o nosso desafio com essas grandes centrais mecanizadas, né? O primeiro deles é não excluir os catadores. Então, elas terão a participação não só ali no processo manual, porque a gente fez questão de que a tecnologia não excluísse o trabalho manual. Né? Então, nós vamos ter em cada uma dessas centrais uma cooperativa com turnos diferentes de trabalhadores para não excluí-los. Né? Mas o desafio principal era o seguinte, como que uma central dessa grande, ela tem uma despesa operacional de R$300 mil por mês de manutenção, energia, Já está etc. na tela, secretário. Mas ela também vai gerar uma receita de 1,5 milhão, 1,8 milhão a 2 milhões. Então, o que a gente faz com essa diferença? Nós criamos um fundo privado. Esse fundo tem um conselho gestor, que 1/3 são catadores, que são eleitos, né? 1/3 a sociedade civil, a Fiesp tem um membro, a universidade tem um membro e uma entidade ambientalista tem um membro. Os outros 3 são da prefeitura, um da minha secretaria, um da Anlurb e um da Secretaria do Verde, né? Então esse conselho é deliberativo e ele vai contratar um agente operador para comercializar a produção e o dinheiro desse fundo tem que voltar para o sistema, para a cadeia da reciclagem. Então, o que nós estamos inovando em São Paulo? E atendendo uma reivindicação antiga do movimento de catadores. Nós vamos pagar as cooperativas pelo trabalho ambiental que elas prestam à cidade. Né? Porque hoje nós pagamos hoje as empresas para coletar, pagamos para varrer, para limpar bueiro, e nós vamos também pagar para quem faz a reciclagem e faz a coleta e a triagem. E eles vão poder, vendendo a sua produção, né? Também as cooperativas que trabalham conosco vão. Então, a possibilidade de um aumento de renda para os profissionais agora da reciclagem vai ser muito melhor do que atualmente, né? Então, esse hoje modelo que é bastante... Hoje a renda deles está em torno de... 800 a R$1.000, algumas
R$600, né? Uma mais organizada chega a pagar R$1.300 por mês. Pagar não é salário, né? A retirada. A prefeitura complementa. A retirada. Não, hoje nós temos, o deputado visitou, o Isaac visitou 3 cooperativas, nós temos convênios com 22. O que nós fazemos? Lá em Butantã. A vira-lata é sensacional, muito bem organizado. Mas hoje nós fornecemos o caminhão, 2, 3, 4, dependendo do tamanho da cooperativa. Fornecemos equipamentos, algum maquinário, fornecemos o galpão, pagamos as despesas de luz, água e as cooperativas têm um circuito próprio de recolhimento. Elas também recebem da coleta seletiva, né, resíduos, e elas comercializam e vendem, o resultado é distribuído entre os cooperados. Né? Agora, a produção é baixa, porque elas fazem em média 2, 3, 4 toneladas. Né? Agora eu consegui um apoio do BNDES, porque São Paulo cedia a Copa do Mundo, o BNDES abriu uma linha de financiamento que é a fundo perdido, né? Sim. Nós conseguimos aprovar 42 milhões. Esses 42 milhões nós vamos investir nessas cooperativas que já existem nos galpões, para que elas possam aumentar a sua produção, melhorando a sua capacidade, né? Então, esse sistema é muito complexo. Agora, só para finalizar mesmo, Machado, nós vamos agora, ao invés de fazer convênios, nós vamos contratar as cooperativas. Correto. Né? Nós vamos pagá-las, então nós vamos contratar e é lógico que não vou eliminar agora os convênios, porque muitos têm uma fase aí de transição, né? Sim. Mas essas cooperativas das novas centrais, elas já vão atuar sob um novo contrato. E vamos possibilitar que outras cooperativas que não têm convênio, porque o convênio hoje é limitado, a gente não consegue. Eu, por exemplo, nesse 1 ano e meio consegui expandir 2 convênios só. Tinha 20, passou para 22. Mas agora nós vamos poder contratar outras cooperativas, né, trazendo elas para a formalidade, criando preços referenciais para que esses catadores avulsos também não sejam tão explorados como são hoje, né, por ferro velhos, etc., receptadores. E assim a gente cria um sistema sofisticado que começou a funcionar esse mês, a partir da inauguração dessa nova central. Já não há mais tempo para perguntas. A sua saudação ao nosso convidado ou uma pergunta para ele responder nas considerações finais, deputado Orlando Bolsoni? Veja como fluiu o assunto e acredito que o nosso querido amigo, deputado e secretário Simão, ele deve voltar mais vezes. O tema é fascinante, ainda mais quando a gente conta também na bancada com a experiência tanto do jornalista do Jorge como do deputado e ex-prefeito Isaac Reis. A pergunta final seria rapidamente as metas de futuro e agradecer a tua presença, a tua companhia. Sua saudação, deputado Isaac, depois nas considerações fale sobre as metas. Obrigado. Eu agradeço o convite, a gente está discutindo esse tema aqui, que eu acho que é importante, inclusive, mais ou menos nessa linha que a gente está falando do meio ambiente. Você sabe, eu tenho um documento, um relatório da minha Comissão de Fiscalização e Controle, que nós estamos pedindo providências até o Ministério, o Supremo Tribunal, com o ministro Gilmar Mello, providência vai ser tomada em Carapicuíba, que eu acho que estão cometendo um dos maiores crimes ambientais na cidade de Carapicuíba. Na Lagoa de Carapicuíba? Na Lagoa de Carapicuíba. Aterro, né? Com aterro, porque não estão respeitando um TAC que foi assinado, né, o termo de ajuda de conduta, e nem o material que está sendo jogado lá não tem nada analisado, né? Então isso pode ser uma bomba de efeito retardado que amanhã depois vai vir estar trazendo o que aconteceu em Cubatão no passado. Foi a USP Leste. A USP Leste, chega lá, agora vamos ver. Então pode acontecer. Criança nascendo com um problema, tendo câncer de pele, não sabe que são esse material. Você tem uma ideia, secretário? A base de 800 a 1.000 caminhões por dia que jogam naquela lagoa. E aí o que me chama a atenção, e não é fazer perseguição, não é nada, eu quero ter o direito de fiscalizar. É saber por que ninguém emite nota fiscal do serviço feito aqui. Por que não foi feita licitação? Porque a maioria desses caminhões são jogados à noite, na calada da noite. Então, essas coisas, eu estou pedindo providência, estou pedindo para ser suspenso imediatamente, para a gente apurar e realmente não deixar cometer esse crime. Assunto para um outro programa, mas com o secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Exatamente. Nós temos tido contato com o pessoal do Meio Ambiente, sabe, do DAE, enfim, assuntos hídricos, né? Tem que envolver todo mundo, o Ministério Público. Mas até a gente pensando em criar os temas para poder, eu acho que é muito importante a gente fazer
todas as ações preventivas, para que o mal não aconteça. Então, nesse sentido, em São Paulo, não seria possível criar as pessoas, aquele grupo, igual tem a da dengue, o grupo que vai nas casas conscientizar as pessoas, o básico, o beabá, falar, olha, o vidro você põe aqui, o alumínio você põe aqui, o papelão, seria o básico. Acho que a gente poderia minimizar em muito esse Agora sobraram 2 minutos para ele responder. Não, só em relação às metas, eu disse, a gente tem pretensão nessa gestão, que eu sou secretário, de chegar a... Nós vamos ultrapassar os 10% de tudo que nós coletamos, né? Só com secos nós já atingimos os 10%, depois com a reciclagem de feira, reciclagem doméstica, a gente amplia, né? Agora, a nossa meta é, em 20 anos, São Paulo só mandar para o aterro 20%, ou seja, aquilo que não... Por enquanto não tem solução para reciclagem, né? Então são metas ousadas, mas que nós começamos agora e temos toda uma rota tecnológica, equipamentos como os ecoparques, etc., que nós vamos implementar ao longo do tempo, né? E deputado Isaac, esse tema que o senhor colocou da participação, né, da conscientização, né, de fato, quando nós colocamos um equipamento, quando as cooperativas vão fazer a coleta, eles passam conversando, conscientizando. Agora, São Paulo tem 11 milhões, caminhando para 12 milhões de habitantes, né? Então nós temos que usar as tecnologias da televisão, veículos de massa, para mudar comportamento. É lógico que vamos tomar atitudes em relação ao cidadão que se comporta mal, né? Não dá para a gente tolerar também. Mas nós temos que mudar comportamento, tem que ser com os veículos de massa, como a TV, rádio, os comunicadores, evidente, as escolas, como o senhor bem falou, a criançada pode educar o adulto, né? Ela tem uma tendência muito grande. Mas eu estou vivendo uma experiência muito importante, nunca imaginei que pudesse ter essa oportunidade. Eu sempre me considerei um ambientalista, mas nunca imaginei que pudesse assim estar no centro, né, de uma capital como essa cidade magnífica e responsável por fazer com que a gente diminua as emissões de gases que contribui com o efeito estufa, conscientizar a população e ter uma sociedade com mais qualidade de vida, né? Então, hoje para mim é uma honra, mesmo na iluminação, né, que eu também sou responsável, nós estamos com um plano de colocar LED, que é muito mais econômica. E quando você economiza energia, né? Do ponto de vista ambiental, isso é importante, né? Tirando as lâmpadas de mercúrio, etc. Nunca imaginei também que isso fosse ter uma incidência na questão ambiental. Mas, para mim, é uma honra, estava com muita saudade de vir aqui. E eu acho que esses temas têm muito a ver com a ação parlamentar, o parlamento tem muito a contribuir, pensando na legislação, no aperfeiçoamento. Agora o Estado de São Paulo vai lançar o seu plano estadual de gestão de resíduos, né, em setembro, pelas informações que eu tenho, com metas e caminhos muito ousados, importantes, né? E tem uma questão tributária também, né? Por exemplo, se o produtor, o industrial que usa produtos reciclados, ele não poderia ter um desconto de ICMS, não poderia ter, né, até para estimular menor. Toda a cadeia. Isso eu acho que são temas que nós podemos discutir aqui outras vezes também. Chegamos ao final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Secretário Simão Pedro, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes para falar de iluminação pública, o serviço funerário, que também está sob a égide da sua secretaria, as praças digitais, 24 praças digitais até o final de junho, e a reciclagem e o tratamento de resíduos. Muito obrigado por sua entrevista. Obrigado, prazer estar aqui. Um abraço a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado, deputado Orlando Bolsoni, deputado Isaac Reis. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.